Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 27 de maio de 2025. É terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é Ares na mitologia, que é o nosso deus guerreiro, vai representar as lutas, as guerras, a forma como a gente se afirma, como a gente se defende, como a gente vai à luta, as nossas armas, armaduras, ferramentas de luta. No céu de agora, o Marte está no signo de Leão, até dia 17 de junho, ele vai ficar nesse signo, depois ele vai para Virgem. Então, ele está voltado para os temas leoninos. Leão é um signo regido pelo Sol, então, voltado para essa autoexpressão, para o que traz vitalidade, para o que traz essa consciência de si. Então, Leão é um signo de fogo. O fogo vai representar essa clareza, vai representar essa afirmação, tá? Então é um bom momento para a gente ir em direção a isso, né? O Sol, no céu de agora, ele está em Gêmeos, junto com a Lua, Mercúrio e Júpiter. Então, voltada muito também para essa movimentação, né? Para essa adaptabilidade, que são características geminianas. E meia-noite e dois, bem no comecinho, a Lua em Gêmeos, ela encontrou o Sol em Gêmeos. Então, ontem a Lua ingressou em Gêmeos. E o que já deixa muitas vezes o clima um pouco mais leve, apesar das vezes trazer essa dispersão, trazer essa instabilidade, e a lua estava minguando. Então, toda vez que a lua ela encontra o Sol, né? Na verdade, toda vez que algum astro encontra o Sol, a gente pode pensar num processo de purificação. O Sol, então, é essa bola de fogo quente, seca. Então, quando um astro encontra, é como se ele passasse por essa prova de fogo, no sentido que traz essa visão, traz essa consciência. O Sol, ele representa a visão, ele representa a autoridade. Então, quando qualquer astro atravessa ali, mas falando da Lua. É como se ela recebesse esses raios, recebesse essa consciência. A Lua tem uma natureza muito receptiva. E o Sol e a Lua a gente pode considerar que são os astros mais relevantes, são os astros mais visíveis para nós. Eles ditam a nossa vida, o nosso dia, as nossas horas. Então, esse encontro, se o Sol e a Lua se encontram no céu, aqui na Terra a gente pode pensar também num encontro, num acordo, é como se fosse um casamento. Então, a lua e o sol, eles se fundem ali, se misturam, como se estivessem decidindo o que fazer nesse próximo ciclo de aproximadamente um mês, que é o ciclo da lunação, tá? Então, toda vez que a lua fica nova, também começa a lunação, tá? Então, a lunação começa com a fase nova, a gente atravessa a fase crescente, vai para a fase cheia e a fase minguante. Cada uma dessas fases tem aproximadamente a duração de uma semana, tá? E cada uma das fases tem o seu temperamento, tem coisas que são melhores da gente fazer, tá? Então, nesse momento da lua nova, a lua nova ela tá oculta pelo sol. A gente até fala que quando um astro está muito próximo do Sol, ele está combusto, ele está queimado pelo Sol. O que quer dizer que muitas vezes os temas deles ou estão ocultos ou estão mais internos, né? No caso da Lua, então não é um bom momento para necessariamente você criar, você manifestar algo, tá? É sempre melhor quando a Lua já está um pouquinho mais distante do Sol, que daí ela já está aparecendo, então ali próximo da Lua crescente, tá? Tanto que tem até aquele que eu postei no meu Instagram esses tempos, acho que foi, agora eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, da Lineker falando que nos lançamentos dela, ela sempre busca uma fase crescente. Então, na astrologia letiva, a regra não é a lua nova, não é você lançar algo na lua nova. Na lua nova é esse momento que a lua ela está oculta. E pensando até que a lua fala de popularidade, né? Então, por exemplo, uma lua minguante muitas vezes mingua o público, tá? Uma lua nova é como se o que você faz ali não é visto, não é enxergue. Então, para que é bom a lua nova? Lembra que eu falei que esse momento que a lua recebe a luz do sol. Então, esse momento de trazer consciência, de trazer essa iluminação solar, trazer essa percepção. Então, momentos de meditação, momentos de introspecção, ainda favorece esses momentos de limpeza, tá? De organização, de ordem. Então, isso favorece mais. Então, ainda é um momento assim de se recolher, tá? De pensar nessas questões. E lembrando, então, que para cada pessoa acaba sendo muito específico, né? Porque você pode ter gêmeos
em uma das 12 casas do seu mapa. Então, todo mundo tem todos os signos, o que difere é a casa. Então, você pode ter em algum das 12 casas, cada uma das casas ativa temas diferentes, tá? No final, eu vou falar de forma bem rapidinho sobre os temas, mas então é o momento de você intencionar. Eu, por exemplo, eu tenho ascendente em Capricórnio. Então eu tenho Gêmeos na minha casa 6, na minha casa da saúde, dessa questão assim do trabalho diário, dos meus serviços diários, né? É uma casa que também pode falar sobre animais domésticos, os nossos rituais, as nossas práticas ali do dia a dia, enfim. Esse mês eu estou muito voltada para minha questão de saúde, né? Então já marquei 500 médicos, fazer check-ups, cuidar mais do meu sono, cuidar mais da minha alimentação, cuidar mais de mim, assim, para não ficar doente, né? Porque a casa 6 também acaba sendo a casa da doença. Não ter esses desgastes, não ter esse cansaço. Às vezes, meses assim que ativa a casa 6 a gente se sente muito cansada, muito desgastada, tá? Até quando eu faço a leitura da Revolução Solar, eu sempre falo para um mês regido pela casa 6 ter essa atenção. Voltando aqui. Então, o que que a gente pode pensar numa alunação geminiana, né? Com Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter em Gêmeos. É essa busca de leveza, tá? É essa busca de movimento, de conhecimento, de trocas, de aprendizados. Então, Gêmeos é um signo mental. Por ele ser, ele é do elemento ar e da modalidade mutável, então tem essa capacidade de adaptação, essa capacidade ali de troca, essa capacidade ali de fazer essa transição. E até pensando, né, que a gente Saturno acabou de ingressar em Áries, daqui 2 semanas Júpiter vai ingressar em Câncer, então eu penso que esses planetas em Gêmeos ajudando a fazer essa transição, né? Os signos mutáveis são os signos que fazem essa troca da estação. A gente tem os signos cardinais, que são os signos que começam, os signos fixos são aqueles que fixam mesmo, né, a estação, e os mutáveis, eles fazem essa troca, então ajudam nessa transição, tá? Pensando, mais sobre o signo de Gêmeos, né, ele vai reger os ombros, os braços, as mãos, então fala muito dessas habilidades também manuais, representa as nossas habilidades mentais, né? Habilidade de comunicação, mas também corporais. Tanto que muitas vezes a gente se conecta com. No sentido de esportes, a gente às vezes associa a Marte, mas Marte seria aquelas atividades mais radicais, assim, tipo luta. Mercúrio é mais técnica. Então, Mercúrio que normalmente rege qualquer tipo de esporte, né? Qualquer tipo de dessas atividades assim atléticas, tá? Quem que me veio agora? Não vou falar besteira, mas enfim, às vezes jogadores assim tem um Mercúrio bem forte. Deixa eu ver o que é mais. Então, já mencionei que quando a Lua tá, ou qualquer astro está muito próximo do Sol, deixa ele combusto, né? Desses assuntos ocultos. É um bom momento, então, para as práticas de consciência, meditação, reflexão, introspecção, silêncio, autoobservação, tá? Então, a gente pode pensar num ciclo onde essas questões da comunicação, de transportes, de educação, de ensino podem vir à tona, às vezes essas questões envolvendo imprensa mesmo, né? Gêmeos tem muito a ver com jornalismo, essas notícias do dia a dia, que mais? Às vezes questões de debates, discursos também, né? Então, assim, esse primeiro dia eu diria que é melhor evitar começar algo, tá? Aproveita mais esse momento para ter essa consciência, sabe? Tipo, igual o primeiro dia da menstruação, ficar mais calminha, né? Então, esperar a lua ganhar essa luz, né? Porque à medida que ela ganha luz, o que a gente faz ganha mais força, né? E como eu falei, a lua representa popularidade. Então, às vezes você quer lançar algo, não funciona assim, tá? Também é um ciclo que a gente pode pensar nessas questões de, de negociações, de comércio, né? De, de todo tipo de comunicação, de mensagens mesmo, tá? Então, a área da sua vida onde você tem o signo de Gêmeos, ou às vezes você tem planeta em Gêmeos, são temas ali que estão pedindo por essa renovação, né? A gente pensa, lua nova, o que que eu preciso inovar, né? E a lua falando sobre hábitos e comportamentos. Então, o que que eu preciso inovar
em relação a hábitos, em relação a comportamentos referente à casa, essa área da vida, aonde eu tenho o signo de Gêmeos, tá? O que mais que eu ia falar? Deixa eu ver. E também pensando que Júpiter está ali também trazendo essa expansão também, né? Essa busca ali, às vezes, de trazer um novo olhar sobre isso, tá? Então, essa lua nova, essa lunação, ela está sendo regida por Mercúrio, que está em Gêmeos, que é um posicionamento muito bom. Porque Mercúrio, ele se sente em casa, o melhor signo para ele estar é Gêmeos e Virgem. Gêmeos ainda é mais leve para ele, porque Virgem, por ser um signo de terra, a terra é um elemento mais denso, mais pesado. Já o ar, né, já traz essa facilidade de locomoção, de movimentação. São aquelas conversas mais leves, então facilita mais, tá? Esses processos mentais. E hoje o Mercúrio em Gêmeos, ele vai fazer um trígono com Plutão em Aquário, né? Então, o trígono é um aspecto de apoio, é um aspecto de harmonia, ajuda a fluir. Plutão é Hades, é esse deus do submundo, ele está no signo de Aquário, que pode representar coletivos, tecnologias, redes sociais, invenções. Então, esse trígono, ele pode fazer a gente olhar para essas questões, às vezes, que precisam morrer. Então, tô com um pensamento muito obsessivo, pensamento compulsivo, e isso aqui eu preciso finalizar, eu preciso encerrar, tá? Também facilita essa investigação, esse aprofundamento, né? Essa intensidade, sabe? Então, às vezes, eu tô com uma questão aqui, eu vou desbravar isso, eu vou investigar isso, eu vou lidar com isso. Tô com um problema aqui, não tô conseguindo dormir direito. Vou ler tudo que eu tenho sobre isso, sabe? Então, Plutão, assim, quando ele faz esses aspectos com Mercúrio, traz muito isso, sabe? Eu vou até o fim. Essa questão, às vezes, Plutão também tende a se entregar, sabe? Até deixar morrer mesmo a situação. Então, pode trazer esse aprofundamento em questões mentais, né? Em pensar também em resoluções, em soluções. Pensar, às vezes, também nessas habilidades que a gente tem, como a gente lida com a nossa mente. Às vezes, entender a raiz também dos nossos pensamentos. Plutão ajuda muito nisso, né? Então, pode ser um bom momento ali para essa cura, para essa transformação dos nossos pensamentos, dessas ideias, né, de como a gente se relaciona. Então, como eu mencionei, com o coletivo, com os nossos próprios pensamentos, às vezes, né, esses pensamentos fixos. Pode ser um bom momento, então, para análise, para terapia, para essas práticas. Plutão, ele também pode falar, então, sobre questões ocultas, e como Mercúrio é um mensageiro, então, às vezes, questões ocultas vêm à tona. Então, no micro, às vezes, a gente percebendo questões que a gente não está percebendo sobre nós mesmas, mas um nível macro, às vezes, pode ser informações, sabe, que não estavam disponíveis, e agora vem à tona também, tá? Então é isso, a gente pode pensar nessa intensidade na comunicação, nas conversas, nos pensamentos, nos diálogos, né? A mente também sendo essa transformadora, as palavras transformando, criar através da palavra, né? Curar através da palavra. Então, às vezes, trazer esse aprofundamento mesmo nos pensamentos, tá? E aí a gente vai para o único aspecto da Lua do dia. Então a Lua ela vai enxergar o Marte em Leão 8h35 da noite, né? 20h35. Então ela enxerga o regente do dia. E Marte, então, ele traz essa força de ação, de iniciativa, ainda mais no signo de Leão, de coragem, tá? Então, às vezes, você já pensando para onde você precisa direcionar os seus hábitos, o seu comportamento, a sua energia, o seu foco, tá? Pode ser um momento ali de você resgatar essa sua força, resgatar esse poder pessoal, lembrar dessa coragem, sabe? Para enfrentar esses desafios que podem surgir. Traz esse contato de apoio, né? Que é um sextil com Marte, ele pode trazer também muita assertividade. Então, às vezes, Gêmeos tem essa questão de dispersar um pouco, e Leão, por ser um signo fixo também, e Marte, por trazer essa capacidade assertiva, então, direcionar muito, né? Então, já pensando no que você pode, no que você precisa abrir caminhos nesse novo ciclo.
Então, favorece esse agir, essa tomada de atitude. Lembrando que o leão rege o coração, então, essas atitudes que vêm desse centro, né? Pensando num nível macro, pode falar sobre, por exemplo, Marte em Leão, às vezes políticas públicas que envolvem jogos, que envolvem celebridades. Marte pode falar também sobre militares, né? Às vezes até sobre, por estar no signo de Leão, sobre lideranças, tá? Pessoas assim famosas. Penso que é um momento da gente perceber as nossas necessidades e agir de acordo com isso, sabe? Tipo, eu sinto que o meu corpo precisa de energia, vou buscar, vou atrás, tá? No sentido negativo, às vezes o Marte ele traz agressividade, competição, comparação, mas eu penso que como é um sextil, a gente consegue utilizar ele da melhor forma para nós, tá? Marte ele também pode falar sobre cortes, sobre separações. Então, às vezes, também pode ser um momento ainda nesse sentido de limpeza, sabe? De coisas ali, eu preciso cortar esse hábito, né? Então, penso que traz bastante coragem para enfrentar aí o dia. Então, esse aspecto ele fica aplicando durante o dia todo. Então, essa força, vamos dizer, ela está disponível ali para gente, sabe? De ação, de atitude, de direcionamento. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, esse ciclo da alunação geminiana é um bom momento para tudo que envolve aprendizado, para tudo que envolve conhecimento, para tudo que envolve trocas, comércio. Penso que processo de escrita também, sabe? Sabe aquelas 3 páginas matinais que tá no livro Caminho do Artista? De você escrever todo dia, assim. Levanta, já escreve umas 3 páginas. Às vezes você não consegue 3, pode ser uma, pode ser menos, mas escrever tudo que está na sua cabeça nesse processo de limpeza, práticas de respiração, práticas de meditação, tá? Essas questões de linguagem, de tradução também são favorecidas, tá? Acho que é isso para o dia de hoje, gente. Então, aproveitem hoje, né? Pensando que a gente está nessa lua nova, então nesse início, nesse novo começo, escrevam as suas intenções. Pensem em como vocês querem estar daqui 6 meses. Então, sempre que a gente tem uma lua nova no signo, né? E agora a gente está tendo uma lua nova em Gêmeos. Daqui 6 meses, a gente vai ter a lua cheia em Gêmeos, quando o Sol estiver em Sagitário. Então pensa assim, eu tenho gêmeos ali na minha casa 10. Eu tenho ascendente em virgem. Como que eu quero estar daqui 6 meses em relação ao meu trabalho? Tem algum projeto? Tem alguma forma de lidar com o meu trabalho que eu quero mudar? Tem algum conhecimento? Algo que eu quero estudar, sabe? Então, esse momento mesmo de movimentar as ideias, de cuidar da mente, né? De também observar, então, seus pensamentos. Então, aproveitem hoje para escreverem as suas intenções. Então, como eu falei, vou trazer um pouquinho dos temas que podem vir nessa alunação. Então, para você focar nesses temas, sobre o que eu devo intencionar. Para quem tem ascendente em Áries, então, questões de comunicação, de mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens, essa troca com pessoas ali, com parentes próximos, com vizinhos. Quem tem ascendente em Touro, dinheiro, fontes de renda, finanças, os seus recursos materiais, a sua nutrição, alimentação. Então, às vezes, você pensa numa nova fonte de renda, às vezes você pensa em aprender mais sobre finanças, cuidar mais da sua alimentação. Se você tem ascendente em Gêmeos, focar no seu corpo, nas suas motivações, na sua vitalidade. Então, às vezes, estudar até sobre o que pode trazer mais vitalidade, o que pode te motivar mais. Se você tem ascendente em câncer, questões de saúde mental, né? De perceber os seus padrões inconscientes ali. Então, às vezes, perceber essas autossabotagens, lidar com isso, buscar ferramentas, buscar conhecimentos. Se você tem ascendente em leão, então é um momento de você intencionar sobre projetos de vida, pode falar também sobre apoios coletivos, amigos, grupos, tá? Às vezes fala até sobre essa sensação de pertencimento. Se você tem ascendente em virgem, eu já mencionei, carreira, fama, visibilidade pública, seus feitos públicos, como as pessoas te veem.
Se você tem ascendente em Libra, então práticas espirituais, tudo que envolve estrangeiro, então estudo de línguas, estudo de cultura, viajar, né? Viagem para o estrangeiro, conhecer mesmo pessoas estrangeiras. Também pode falar de estudos acadêmicos, noção de propósito, de verdade, suas crenças. Quem tem ascendente escorpião é momento de finalizações, de encerramentos, de lidar com recursos que vêm dos outros, né? Pode ser esses recursos compartilhados, pode ser investimentos, dívidas, instituições bancárias, impostos, lidar com ansiedade também. Quem tem ascendente em Sagitário, então se volta para o outro, né? Para esses padrões, dinâmicas de relacionamento. Então, que envolve desde parcerias, associações, clientes, contratos. Quem tem ascendente em Capricórnio, assim como eu, se volta para os temas de saúde, cura, hábitos, rituais. Quem tem ascendente em Aquário, artes, filhos, diversão, criatividade, jogos, tudo que envolve prazer, lazer. Então, pensa em iniciar um novo relacionamento com a forma com que você lida com o seu prazer. Quem tem ascendente em peixes, ativa a casa 4, que fala sobre a sua casa mesmo, né? Esse bem imóvel, o seu lar, família, ancestralidade, as suas bases, as suas raízes psicológicas. Então, traz um aprofundamento ali emocional, tá? Então, esses são alguns dos temas que podem vir. Me contem aí qual é o ascendente de vocês, se vocês já estão sentindo esses temas vindo, né? Porque Mercúrio já tá ali, Júpiter já tá ali, o Sol já tá ali há um tempo, né? Só a Lua agora que se juntou mesmo, porque a Lua ela traz essa natureza mesmo de receber. Então, recebam esse novo, tá? E eu acho que é isso. Ah, eu tenho a leitura da alunação aberta, que é uma leitura de tarô e astrologia. Também tem a leitura pro trânsito de Saturno, se você tem Saturno em Áries ou se você não tem também quer se aprofundar nesse trânsito. Tem a leitura do mapa natal e de previsões astrológicas, que a gente faz a leitura das progressões, profecção, revolução solar para o próximo ano, né? Tendo essa duração de um ano. Também tem leitura de tarô. Também tem um grupo de meditações tântricas para mulheres todos os dias. Se vocês quiserem entrar, quiserem mais informações, é só me mandar mensagem lá no direct. E é isso, gente. Bom dia, até amanhã.